Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, está no ar o programa Papo Certo. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. Sejam bem-vindos, estamos aqui de segunda a sexta, às 8h30 da noite, para falar sobre as diversas áreas do direito, economia, política e saúde. Papo de saúde, e o tema é ansiedade nas relações de trabalho atuais. De acordo com dados do site G1, aproximadamente 9,3% dos brasileiros sofrem de ansiedade patológica. Estamos recebendo o Dr. Eduardo Guimarães, psicólogo. Muito obrigado pela presença no programa de hoje. Obrigado pelo convite, João. Seja muito bem-vindo então, doutor Eduardo. Obrigado, querida. E você aí de casa, venha saber mais enviando a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 30 29 80 80 para o nosso convidado interagir. Então fique aí que em 30 segundinhos estamos de volta. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com um Papo Certo. E não se esqueçam que ele também está sendo transmitido simultaneamente pelo YouTube e Facebook. Bom, doutor Eduardo, quais são os novos paradigmas nas relações de trabalho? Existem algumas mudanças bem importantes, assim, João, principalmente na esfera do quesito relacional familiar, né? Quando a gente começa a trabalhar com as novas gerações, a gente acaba percebendo que eles não respondem, de certa maneira, da mesma forma às relações mais, digamos assim, antigas, né? Hierárquicas, questões de ser mandado, receber ordens e assim por diante. Por que as hierarquias explícitas hoje são evitadas? Basicamente elas são evitadas porque elas são vistas como uma forma negativa, como se fosse eu perder a minha liberdade em alguma relação. Só que o custo disso é, como a gente anunciou no início do programa, o aumento significativo de algumas respostas ansiosas. As pessoas ficam mais inseguras na forma como lidar com as questões de responsabilidade, principalmente. E também é uma nova adaptação, né? Os gestores também têm que se adaptar a esse novo momento também, né? Exatamente. Não dá para chegar muito firme, assim, que a coisa acaba saindo dos trilhos. Então, a gente tem que saber jogar um pouquinho e é um caminho, às vezes, um pouco complicado. A gente está numa etapa, eu acho que, de mudança desses paradigmas. Então, está todo mundo um pouco perdido na forma certa de lidar. E aprendendo, né? Tentando se adaptar e aprender. Quem não está se adaptando está tendo sérias dificuldades, né? Exatamente. Seja os novos profissionais e os novos gestores também. Eduardo, como uma relação não hierárquica pode aumentar ao invés de diminuir a ansiedade? Uma relação não hierárquica, muitas vezes, ela acaba deixando tanta liberdade na mão do indivíduo que ele se sente responsável por tudo que ele faz. Eu vejo isso muito hoje em dia nas empresas de tecnologia, principalmente, que são mais aquecidas, tem bastante jovens nesse mercado, né? Elas tratam... A própria linguagem mudou, então não é mais um chefe, né, um team lead, né? Não é mais uma equipe, é um time. Esses paradigmas são diferentes exatamente para se apropriar um pouquinho dessas necessidades que esses jovens acabam tendo hoje em dia. Isso não é de todo ruim, só é um pouco estranho, principalmente quando a gente tem diferentes gerações trabalhando no mesmo local. E o que acaba acontecendo é que quando eu
tiro a responsabilidade e divido entre todos os membros do grupo, todos se sentem igualmente responsáveis, de certa maneira. Há uma pressão maior, né? Vamos supor, essa responsabilidade é do chefe, não é minha, né? Exatamente. Agora a responsabilidade é minha, então, e compartilhada com todo mundo, né? Então isso acaba meio que dando uma pressão maior, né? Perfeito, João, exatamente. Então, no final de semana, se eu não conseguir entregar até segunda-feira tal trabalho, o problema era do chefe antigamente. Hoje é eu que vou deixar o time na mão, né? Então eu fico um pouquinho mais ansioso e assustado com isso. Realmente. E, doutora, quais são as expectativas irreais dos funcionários? Dos funcionários especificamente, é confundir essas relações de forma que elas sejam muito mais próximas do que na verdade são. Ainda são relações de trabalho, então elas precisam estar focadas na tarefa. Como essas linhas se tornaram mais próximas do que é pessoal e profissional, confunde muitas pessoas de que o chefe tem que entender que ele tem problemas interpessoais, que ele tem as suas dificuldades, que ele não consegue chegar no horário no trabalho e o chefe, querendo ou não, continua sendo ainda o chefe e precisa responder à demanda de trabalho. Então tem esse conflito natural dentro dessa questão. Assim. É um desafio, né? Porque daí o gestor tem essas cobranças também, né? E claro que a gente tem que entender, as pessoas têm que entender, a pessoa está com um familiar doente. É uma situação diferente, né? Mas não para essas questões menores que ficam, mas eu tenho muito trânsito. Pô, se tem muito trânsito, tem que sair mais cedo de casa, então, né? Nossa, eu vou contar uma história que eu acho que é sempre bom ilustrar, né? Nós tínhamos um estagiário que ficou muito abalado com a eleição na época do Trump. Não era nem a eleição brasileira, mas a eleição do Trump. E ele disse, olha, eu estou muito mal com essa novidade e eu não vou conseguir ir no estágio hoje. A minha reação em relação a isso foi dizer, olha, vamos ficar mal juntos, mas vem para o trabalho, a gente trabalha junto essas questões. Tu já até esquece o que aconteceu. Tomar um cafezinho, uma coisa assim, né? Não precisa estar feliz todos os dias para trabalhar, né? Não, mas a colocação dele, enfim, né, era o sentimento dele, né? Exato, tinha a subjetividade dele, claro, tem que respeitar, mas o trabalho continua sendo um trabalho, né? Tem uma necessidade aí. Sim. Doutor Eduardo, e como as novas gerações podem se preparar, né, para as frustrações do mercado de trabalho? Eu acho que o mais importante é elas conseguirem entender o que realmente é esse trabalho e não confundir isso, que eu acho que é uma tendência das novas gerações, como se fosse o único valor da vida deles. As novas gerações são muito boas, elas são muito inteligentes, elas têm acesso à informação. Você deve lembrar, né, João, na época do colégio, quando a gente ia fazer uma pesquisa, não era pesquisar no Google, a gente tinha que ir atrás, né? Na biblioteca. Biblioteca. Então, eles têm muito acesso à informação. A questão deles é que eles, às vezes, não têm sabedoria do que fazer com esse tanto de informação e onde colocar esse tanto de informação. E aí surgem também essas ansiedades a respeito dessas expectativas. E as expectativas que eles têm de serem reconhecidos, já que eles têm tanto conhecimento assim. Só que eles não, às vezes, entendem que existe um conhecimento que é prático, eles precisam galgando esse resultado. Será que talvez um pouco hoje, assim, como os pais novos, né, que ficam colocando os filhos dentro de uma bolha, digamos assim, que preocupado que a criança não se frustre de momento algum, né, ou não explica que isso faz parte da vida, né? Como daqui a pouco isso é levado para o ambiente de trabalho? Né? Perfeito. Um dos caminhos típicos que a gente tem mais comuns, né, de ansiedade, ele está relacionado a um ambiente muito instável. Mas o excesso também às vezes peca, né? A gente brinca que às vezes a diferença do remédio para o veneno é a dose. Então o excesso de reasseguramento que ele acaba causando muitas vezes é uma certa dificuldade, como tu falou, assim, João, de conseguir tolerar frustrações que são naturais. Os pais não podem proteger os filhos do mundo, né? Eu acho que essa é a grande questão. A grande questão é preparar os filhos para o mundo. Exatamente. Que não é fácil também. Que não é fácil, dá uma pena, dói ver aquele sofrimento. Às vezes dói mais no pai e na mãe do que do próprio filho, mas a gente tenta. Tenta, do nosso jeito, exato. Me diz uma coisa, falamos sobre as expectativas irreais dos funcionários. Agora eu te pergunto sobre as expectativas irreais dos gestores, chefias, enfim. Exato. A expectativa irreal, às vezes, dos gestores é o gestor, como o João trouxe, que não se atualizou. Ele tem na mão uma ferramenta fantástica. Vamos brincar aqui que nem o ChatGPT agora, que todo mundo está falando, inteligência artificial. Tu tem que saber como é que essa ferramenta, que são essas novas gerações, funcionam.
E eles são altamente estimuláveis se a gente der a dose certa de estímulo e motivação. Talvez a principal motivação desses indivíduos seja o reconhecimento. Eles foram moldados para serem reconhecidos. E o gestor que não consegue reconhecer, que é aquele gestor linha dura, que só critica o que está errado, o 10 é o mínimo, esse gestor muitas vezes vai ter um conflito natural com essa nova geração. Mas não é fácil ser essa transição, né? E ao mesmo tempo é necessária. Não é fácil, mas necessária. Tu vê que alguns empresários que estão, estou com dificuldade de pessoas, as pessoas não ficam na empresa, né? E eu estou deixando de crescer, ou até eu abdiquei de crescer porque eu não consigo pessoas. Eu disse, olha, a mudança tem que partir de ti, né? Tu vai ter que estudar e se adaptar para poder crescer, porque outras empresas estão se adaptando, estão crescendo e estão com lucros maiores. Então, tu vai ter que se adaptar ou tu vai ficar para trás, né? Exatamente. Por isso que a liberdade é tão importante, né? Eu tenho uma colega que há muito tempo atrás trabalhou no Google. E lá eles têm aquela sala maravilhosa, cheia de videogames, jogos, etc. Piscina até, tem até piscina Coisas no Google. lindas. Ninguém usa, tá? Por que ninguém usa? Porque tá todo mundo trabalhando. Sabe quando é que eles usam? Porque em São Paulo, sexta-feira de noite é difícil de pegar Uber e depois que eles terminam o trabalho vão lá para a salinha. Mas está todo mundo trabalhando. O que eles gostam de ter é perspectiva de liberdade. E quando a gente respeita isso, as coisas acabam acontecendo. É interessante essa questão, porque eu também tem um conhecido meu que trabalha no Google nos Estados Unidos, né? E que a cobrança é muito grande, a competitividade interna das equipes também é muito grande. Então, tem aquilo lá, a pessoa acha que está no resort de férias, mas é bem o contrário, a pressão é forte, quem não se adapta é desligado. Exatamente. O foco é muitas vezes mais no resultado agora. Não precisa mais tu ficar trabalhando das 8 às 8, mas tu tem que entregar. E isso muitas vezes pesa e aumenta a ansiedade na sua responsabilização. Quem entregou pode jogar ping-pong à vontade, não vai ter problema nenhum, a empresa não vai te incomodar. Mas o difícil, às vezes, é sentir suficientemente à vontade e seguro para entregar e sentir que esse resultado é suficiente. E como são as expectativas futuras nos ambientes de trabalho, né? E as expectativas de aposentadoria com a expectativa de vida? Pois é, isso é quase uma pergunta para ti, João. Assim, o que nos espera a aposentadoria? Eu acho que cada vez mais essas relações que antigamente na sociedade civil nós conhecíamos como seguras, não são mais tão seguras assim. Ninguém se aposenta mais por 20 salários hoje em dia no Brasil, né, João? Então é muito difícil. O que a gente tem que ver são alternativas nesse sentido. E aí também é uma chamada na questão de, ao invés de eu trabalhar 40 horas, porque eu só vou trabalhar entre aspas, 30 anos, talvez eu vou ter que pensar em reduzir minha jornada de trabalho para 30, 25 horas, porque é uma maratona, eu não posso dar um sprint de 100 metros, senão eu vou cansar. Eu vou ter que trabalhar talvez 40, ou na minha geração, acho que até os 50 anos de trabalho a gente vai ter que ter. É isso que eu faço, porque é bastante... Até pouco tempo atrás, meu pai estava com 73 anos, está trabalhando a pleno, né? Talvez talvez ele está trabalhando demais, mas talvez nós temos que estar preparados que a gente vai trabalhar muito mais tempo. Com certeza. Só tem que tirar o pé um pouco, né? Exatamente, senão a gente não chega no final. Doutor, que tipos de relações podem ser benéficas, então, para ambas as partes? A relação que entenda a natureza de ambas as partes. A relação do funcionário que entenda os deveres da chefia. O melhor tipo de funcionário, ao meu ver, é aquele que já foi chefia em algum momento ou já teve essa responsabilidade. Ele consegue ser empático e entender as pressões que essa chefia ou esse cargo exige. E as chefias entenderem as particularidades desses funcionários. Que, como eu disse, se a gente ajustar essa natureza, a gente consegue extrair coisas maravilhosas desses indivíduos em termos de produtividade. Eles têm um potencial gigante, eles só precisam ser reconhecidos. Perfeito. Bom, Eduardo, e que tipos de alternativas teríamos que buscar nessas novas relações de trabalho? Uma das alternativas, talvez, que a gente tem que começar aos poucos a conversar mais a respeito, é a sinceridade. O que eu quero dizer com sinceridade? Não é uma coisa boba nesse sentido, mas que a gente possa colocar os pingos nos is. O que eu espero do meu funcionário, o que o meu funcionário espera da empresa, sem nos ofendermos a respeito disso. Com as relações mais próximas, também ficou um pouco confuso o que eu posso esperar, o que eu posso demandar, o que é uma coisa trabalhista, o que é uma coisa pessoal. E essa grande confusão provavelmente só vai resolvida se, dentro das relações profissionais, nós somos sinceros. O que tu espera de mim, o que eu espero de ti e o que tu pode obter a partir dessa relação. Só tem que cuidar do sincericídio, né? Exatamente. Por isso tudo na dose, né? Na dose certa, né?
Ah, muito boa essa. Bom, gente, chegamos ao final do nosso primeiro bloco, então nós vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos com o papo certo. Fiquem aí com a gente. Sincericídio. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu quero te convidar para interagir conosco nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. E também te lembrar que nós estamos nos principais canais digitais, NET, Claro, Vivo, Tubarão e agora também a novidade que é a Rede Litoral de televisão. Bom, primeira pergunta desse bloco, então, Eduardo, como a sinceridade pode ser uma solução no ambiente de trabalho? Perfeito. Pegando o link que tu trouxe, né, João? Assim, sem sincericídio, mas a ideia da sinceridade tem a ver com os feedbacks constantes. Muitas pessoas têm o pressuposto de achar que o outro deve adivinhar o que eu estou pensando. E quando o outro não adivinha na sua bola de cristal, meu Deus, que ofensa que isso é, tá? Isso pode ter a ver com algumas relações primárias, expectativas, enfim. Mas não é a função do outro adivinhar o que está passando na nossa cabeça. Isso vale para funcionários, isso vale para colegas, isso vale para qualquer um dentro da estrutura da empresa, né? Por isso que a clarificação desses pressupostos e o que esperar de cada um é tão importante. Contratos bem feitos, não só em termos de papel jurídico, mas contratos verbais bem feitos, evitam muita incomodação. Isso tu deve saber muito bem, né, João? Acho que essa questão de expectativas é importante, né? Que às vezes a pessoa acha que está, vamos por assim, abafando no ambiente de trabalho e no fim o gestor está descontente, né? Ou daqui a pouco a pessoa está se cobrando demais, que acha que ela não está bem e o gestor, o chefe, enfim, está super feliz com as entregas dela. Exatamente. E aí vem também um outro elemento que eu vou poder, acho que colocar aqui pra gente, que é a síndrome do impostor. Muitas pessoas acabam tendo, porque vestem uma máscara de produtividade no trabalho e a síndrome do impostor é uma coisa peculiar, porque quando a gente perde, a culpa é totalmente nossa, né? Mas quando a gente ganha é porque eu usei aquela máscara, é a máscara do impostor que ganhou, que fez sucesso, etc. Eu nunca ganho nada para minha autoestima. Eu sempre vou me sentindo aquele impostor, aquele fake, vamos dizer assim. Isso é outra coisa que a sinceridade pode ajudar. Se eu for eu mesmo, efetivamente, as críticas, quando forem bem pontuadas, vão ser construtivas, porque vão modificar o que eu realmente sou. E os elogios vão ser diretamente a mim, e daí eu posso conquistá-los verdadeiramente e senti-los, né? Então, qual é a dica de milhões para evitar, então, a síndrome do impostor? Sinceridade também. Eu efetivamente poder me sentir à vontade no local de trabalho para que eu possa ser um pouquinho do eu mesmo, né? Não totalmente eu mesmo, mas uma parte de eu mesmo. Uma parte, né? Claro, tem uma questão na família, com os amigos, no trabalho, mas vai ser um pouquinho diferente a colocação daqui a pouco, né? 80% dá para ser, né? Não precisa ser 10%, mas 80% com certeza a gente pode ser. E não dá para ser 100% do tempo nós mesmos, porque acho que nem nós mesmos nos aguentamos 100% do tempo, né? Então, efetivamente, a gente poder ser suficientemente sincero para que essas expectativas sejam bem alinhadas. É quase aquilo que não consegue morar sozinho porque querer fugir de casa, fugir de si mesmo. Exatamente, de vez em quando a gente tem que fugir, por isso que os outros estão ali para nos ajudar nesse processo. Eduardo, e como é possível, então, buscar esse caminho, né, da tolerância pela sinceridade? Aí eu vou ser o velho psicólogo mala com aquela mesma dica que eu acho que todo mundo já deve ter escutado há muito tempo atrás, que é conversa, diálogo. Não tem outro jeito, eu tenho que dialogar. Por isso que eu não posso ficar esperando do outro essa expectativa romântica de que o outro vai me entender. Eu tenho que investir nessa relação. E o único jeito de investir nessa relação, seja no local de trabalho, seja nas relações pessoais, é dialogando, é conversando, é chegando em consensos, é chegando em acordos.
E as pessoas têm muito medo de fazer isso, ou às vezes é inclusive falta de habilidade mesmo. Quase um treinamento, né? Tipo assim, nas relações pessoais, nos casais, né? Tem que fazer fica meio aquela DR, né? A DR. A DR do casal e a DR no trabalho, de conversar, dizer que tem coisas que estão me chateando, coisas que eu estou gostando. Quantas DRs tu e o Evanilson já não tiveram Algumas. Uns 30 anos de amizade só. Quantos anos de amizade com o Evanilson já? 30, né? 30. Né? Para manter isso tem que ter muita DR, tem que ter muita conversa, senão as coisas não se alinham. Deve E daí as ser mágoas diárias. começam a surgir, né? E aí as máscaras começam a surgir também. Porque eu não me sinto à vontade para ser eu mesmo, porque eu não vou ser entendido, eu não vou ser compreendido, eu não vou ser validado, eu não vou ser empatizado de certa maneira. E eu me afasto dessa relação. Na relação com a Evanilson, a gente fala o seguinte: tenho o direito de discordar de mim mesmo. Então pode ser que no debate passou-se uma semana e eu disse, não, eu concordo contigo, eu pensei bem, acho que está certo. Não ter esse problema de daqui a pouco, se tu foi convencido de fato, tu dizer que realmente foi convencido. Tem pessoas que acham que isso é uma perda, né? Exatamente. Tipo, vou perder esse debate porque agora vou dar o braço a torcer. E isso acho que é uma força, né? E quando realmente eu tenho um self, né, uma identidade muito pequena, porque eu escondo ela o tempo inteiro com essa máscara, qualquer coisa que eu perder desse self pequenininho é muito valioso. Então eu tenho que lutar com unhas e dentes. Então mais um motivo para eu tirar essa máscara de vez em quando. Dá medo, sim. Ser nós mesmos em diversos ambientes às vezes é complicado. Muitas vezes a gente quer tomar uma postura mais ou profissional, ou distante, ou fria. Mas eu acho que é realmente o caminho para a gente fazer essa ponte geracional e reduzir essa ansiedade. Doutor Eduardo, como lidar com ambientes de trabalho que tem conflito e competitividade? Pois então, a gente tem que conseguir balancear esse mesmo pressuposto. Não é fácil a gente chegar naquele equilíbrio que é a competitividade cooperativa, né? Que é, por exemplo, eu vejo muito isso quando tem diferentes equipes que não conversam muito bem entre si. Tem o pessoal da produção e tem das vendas, né? A venda sai vendendo a louca e nem pergunta para a produção se tem recursos suficientes para isso. Isso é um clássico também em lugares de trabalho. Então, eu tenho que ter uma competitividade que possa ser um jogo de ganho-ganho. O pessoal, por exemplo, se eu conseguir beneficiar da produtividade, ganhe também pelas vendas e pelo seu aumento da produtividade, eu vou estar torcendo para a equipe competitiva das vendas vender o máximo possível e eu efetivamente vou estar empolgado de tentar produzir o máximo possível também. Tem uma conciliação de interesses, no caso. Exatamente. Mas o conflito por si só é negativo? Não, o conflito pode ser muito construtivo, desde que ele saiba a forma de fazê-lo, né? A gente fala muito isso nas técnicas de feedback. Eu falar com uma pessoa que ela é rígida e difícil de trabalhar é um caminho sem muito saída, assim, né? Ok, e o que eu faço com esse feedback, né? Mas se eu falar com ela a respeito do que eu sinto, e eu acho que esse é sempre o segredo, o que eu sinto nunca é possível de ser duvidado. Se eu disser para ti, João, eu sinto dificuldade de trabalhar em alguns pontos da nossa relação. Tu não tem como duvidar do que eu sinto. Tu tem como duvidar se eu disser uma característica teu respeito. Eu discordo que eu seja rígido, eu discordo que eu seja difícil de trabalhar. Entende? Então, E também essa questão da competição, né? A competição também tem um lado positivo da competição. Claro. Não pode ser aquela competição destrutiva, talvez, né? Exatamente. Que alguns chefes não são muito bons de fazê-lo. Alguns chefes também instigam uma competição que é um tentando passar por cima do outro. E aí tu tem um local de trabalho que tem duas mesas, uma do lado da outra, que ambos estão batalhando e gastando horas de trabalho para saber as mesmas coisas e ter os mesmos desenvolvimentos e que seria um baita de um corte de caminho e custo se os trocassem um pouquinho mais. Essas chefias também têm que saber dosar esse tipo de competitividade para não ficar destrutiva dentro da estrutura da empresa. Perfeito. Doutor Eduardo, o que é a validação no ambiente de trabalho? Pois é, a validação no ambiente de trabalho tem muito a ver com o lado pessoal e de uma chefia ou de uma estrutura que seja sensível o suficiente para poder dar para aquela pessoa aquilo que ela precisa. Só que todos os seres humaninhos, né, nós temos coisas muito parecidas do que a gente precisa. Não precisa ser tão individualizado assim para cada indivíduo ali do local de trabalho. E ao longo do tempo a gente vai entendendo um pouquinho o que cada um precisa. Às vezes o que algumas pessoas precisam é só serem escutadas.
Tem aqueles ótimos trabalhadores que é só tu deixar ele no cantinho dele e escutar ele de vez em quando, ele vai fazer um trabalho magnífico. Tem aquelas pessoas que precisam ser elogiadas. Você está constantemente ali focando no que é o lado bom. E tem aquelas pessoas, inclusive, que funcionam bem com a crítica mesmo. Eu preciso ser criticado, eu preciso ter um feedback porque eu sou demais, eu passo limites, então eu preciso de alguém que me contenha. O difícil, às vezes, para o gestor ou a gestora é conseguir se alinhar a essas múltiplas necessidades no local de trabalho. Sim, saber qual momento, como é que tu vai agir com cada pessoa, sabendo como ela responde de uma maneira diferente. Exatamente. Os subtipos difíceis de trabalhar, os individualistas, como lidar com eles? Pois é, o individualista é muito bom no trabalho sozinho, né? Tu pode até deixar ele sozinho, que muitas vezes ele vai tomar conta e se deixar vai tomar conta, inclusive, do teu trabalho, né? A parte difícil é a questão cooperativa. Esses individualistas, muitas vezes, precisam ser instigados para trabalhar cooperativamente, desafiados, inclusive, para trabalhar cooperativamente. O segredo é a gente conseguir, muitas vezes, local de trabalho, por exemplo, a equipe de vendas é altamente individualista. Quem já trabalhou nesse tipo de situação sabe que eles têm uma primazia por, né, aumentar os seus ganhos nesse sentido. Então, se a empresa ganha com os ganhos deles, beleza, eu vou instigar esse tipo de individualismo para que eu possa ter esse processo. Não é que sejam difíceis no sentido de que essas pessoas são difíceis, é que às vezes elas vão entrar em conflito com a ideia de cooperação que eu preciso no ambiente. Então, acho que também vamos supor, no ambiente de trabalho, então, até saber selecionar as pessoas com o perfil adequado para aquela vaga. Para aquela condição. Eu tenho muito isso também, às vezes, na época que eu trabalhava na psicologia, eu já trabalhei com tudo, assim, até com recursos humanos, e eu acho que é uma experiência super interessante. Não adianta eu colocar uma pessoa com doutorado em direito para vender panfletos, para dar panfletos, por mais que essa pessoa tenha interesse, porque eu quero alguém que preencha aquela vaga com aquelas características. Eu via muitos colegas reclamando, tipo, mas eu consegui colocar fulano no emprego que ele efetivamente gostaria, ou queria, ou desejou, mas não era o emprego que ele se encaixava. Tu tem que ter essa análise da natureza daquele indivíduo para poder aproveitar o máximo daquela potencialidade, o que muitos gestores, colegas do RH, têm dificuldade. Doutor Eduardo, e os rígidos são os subtipos difíceis de trabalhar? Às vezes sim, às vezes não, tá? E tu vai também daqui a pouco perceber isso, né, junto comigo, João. O rígido é ótimo quando tu coloca ele numa tarefa que precisa de muito cuidado, muita maestria, muita objetividade. Tipo, um fiscal. Excelente, o rígido. O fiscal tem que seguir a norma. Mas o fiscal, quando tu tiver algum tipo de negociação, de necessidade de soft skills, às vezes tu vai ter um embate. É uma pessoa que não tem flexibilidade para entender o contexto global. Às vezes ele vai seguir a regra de forma até cega, o que prejudica também o bem-estar das pessoas que estão ali em volta dele nessa condição. Doutor, eu queria, já que falamos sobre ansiedade, eu gostaria que tu trouxesse para nós alguns relatos de casos de ansiedades que vieram a piorar com o tempo. Dentro das relações de trabalho, muitas vezes o que acaba acontecendo é exatamente a falta desse feedback, de eu não orientar para a minha chefia qual é a minha expectativa. Dá um exemplo, né? Digamos que o funcionário foi contratado, eu já ouvi isso algumas vezes, eu fui contratado para fazer determinada função dentro da relação de trabalho. E eu sou um subtipo mais rígido, né? Eu fui contratado para fazer tal função, então é tal função que eu gostaria de fazer. E eu falei que eu era mais rígido na minha entrevista, eu dei sinais disso, eu fui orientado. O que acaba acontecendo é que essa chefia eventualmente vai precisar que eu seja flexível. Só que isso não é a minha potencialidade, né? E aí o que acontece? Eu consigo entender que o meio exige isso de mim, só que eu não sou essa pessoa. E o que acaba acontecendo é uma grande frustração de ambas as partes. Perfeito, então. Em nome do Papo Certo, da equipe da Ubra também, muito obrigada pela tua presença conosco. Eu que agradeço o convite, pessoal. Obrigado. O pessoal de casa deve ter aprendido bastante, né? E eu também aprendi muito também aqui, né? Então, eu agradeço também a você por ter nos assistido, lembrando que o programa é reprisado às 7h30 da manhã. Então, nos vemos amanhã às 20h30. O Papo Certo estará de volta com Papo Imobiliário. Estaremos esperando todos vocês. Até lá!